áudio. Bom dia, então, gente. Esse aqui é o segundo vídeo introdutório dessa série aqui de como tornar-se um artista mago, em que eu estou transpondo ou adaptando a minha tese de doutorado como tornar-se um artista mago para essa série de vídeos. E primeiro eu falei um pouco de como a gente entende a magia de um ponto de vista antropológico ou histórico, não sei exatamente se é isso que eu fiz, mas um panorama mais geral assim, de entendimento do que é magia, pensando que magia é essa coisa bem genérica, que a gente vai poder falar de todas as práticas xamânicas ou das tradições antigas e tradicionais, enfim, das culturas de todas as partes do mundo, que tem isso em comum de estar lidando com o invisível e o visível, transformando o invisível através do visível e o visível através do invisível, assim bem genericamente. Tem o Crowley, né, que gosta de falar, que eu gosto de citar, que é uma máxima dele, que qualquer ato intencional já é magia, que a intenção de qualquer coisa já pressupõe essa capacidade de transformação do mundo, e isso já seria magia, quando você começa a projetar coisas, enfim. Então magia pode ser bem mais amplo do que a gente geralmente entende. Mas enfim, mas aí o que me perguntam em seguida é como que isso funciona? Para que isso, como que é? Você acredita nisso? Eu preciso acreditar ou não preciso acreditar? E aí tem várias maneiras de explicar o funcionamento da magia. Tem várias maneiras tradicionais de explicar o funcionamento da magia, que as várias culturas vão explicar pelos deuses ou pelas entidades que sejam, ou pelos espíritos da natureza, dos antepassados, que vão estar agindo, você se comunica com esses espíritos. Essas são as explicações tradicionais, que são muito desqualificadas, né, pela uma visão científica do mundo, mas ao mesmo tempo elas explicam e organizam esse entendimento de uma maneira sólida e coerente dentro daquele próprio entendimento. Então não tem por que a gente desqualificar também isso. Mas tem as explicações contemporâneas e da psicologia, que explicam de uma maneira que às vezes é mais palatável para a gente hoje. Tem a que eu acho interessante, é a versão junguiana, né, a visão junguiana sobre esse funcionamento, que vai se basear aí no inconsciente coletivo, que é esse conceito junguiano de que além do inconsciente pessoal, onde a gente guarda nossas memórias, nossos traumas, nossos desejos profundos, enfim, tudo o que a gente guarda no nosso íntimo pessoal, tem também uma camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo, que vai estar trazendo as memórias da espécie humana ou até antes da espécie humana. Enfim, Jung chega a dizer que a gente guarda a memória de toda a evolução. Então, quando a gente está falando desse inconsciente, onde tudo se conecta, a gente está falando sempre com uma linguagem simbólica. E o símbolo, ele tem um poder mágico por princípio, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre símbolos, imagens e tal, mas vamos ficar com isso de que o símbolo é a linguagem do inconsciente e o símbolo também é a linguagem da magia, tá? E o Jodorowsky acrescenta entre um inconsciente e outro ainda um inconsciente familiar, que é como se os seus antepassados também te trouxessem isso, né? Nessa ideia do inconsciente coletivo, a gente vai ter os instintos de sobrevivência, os instintos e também todos os padrões sociais que a gente já nasce como se a gente já tivesse com eles, né? Que são ensinados para a gente inconscientemente através das atitudes e as práticas dos nossos pais, da nossa família, da nossa pequena comunidade, ainda quando a gente é muito jovem. Isso estaria aí entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Mas, de toda forma, uma das maneiras que eu gosto mais dessa organização, que também é de uma influência junguiana forte, é do Alejandro Jodorowsky, que é um artista também, além de ser terapeuta, tarólogo, é um cineasta. Quem não conhece, procure saber, que é muito legal. Mas o Jodorowsky organizou de uma maneira muito interessante esse entendimento palatável para a gente do que seria magia. Ele cunha esse termo que chama psicomagia, esse termo é um termo do Jodorowsky para explicar o que ele faz. E tem um livro muito legal, que para quem está no grupo do Telegram, eu vou dar o link aqui do livro, que é um livro que está praticamente esgotado em português, talvez alguém ache um sebo por aí, mas vou botar o link aqui para quem quiser ler o livro, que é muito legal, que é o Jodorowsky
contando como que ele chegou nesse conceito de psicomagia, que tem a ver com a biografia dele. Então ele vai contando a vida dele, desde quando ele era jovem no Chile, depois e aí ele já fazia atos poéticos, e os atos poéticos tinham um poder transformador, que ele já percebia, e depois ele vira, quando ele vai para o México, ele vira assistente de uma curandeira, e essa curandeira é muito interessante, ele explica como o funcionamento do trabalho da curandeira e essa vivência dele lá. E paralelo a isso, ele se torna diretor de teatro e começa a fazer teatro experimental no México. Depois ele se muda para a França, fazendo teatro experimental, antes de começar a fazer cinema. E ele percebe que essas ações simbólicas, loucas, que ele faz com as pessoas, têm influência na vida das pessoas, da mesma maneira que os rituais estranhos que a curandeira fazia no México influem no paciente lá da curandeira. E como essas coisas são similares. E aí ele tem essa ideia e começa a receitar atos psicomágicos para as pessoas. Tipo, você tem essa questão que a gente identificou aqui, que é um trauma desse tipo, ou uma questão familiar desse tipo, e aí ele começa a traduzir essa questão em linguagem simbólica. E aí tem uma sacação muito interessante de que o nosso consciente não sabe a diferença entre arte, entre uma ação poética, entre uma ação simbólica e uma ação real. Então você pode alimentar o seu inconsciente com ações poéticas e com ações simbólicas que simbolicamente transformem o seu trauma. Por que é o trauma, né? O trauma é alguma coisa presa no seu inconsciente, alguma coisa simbólica presa no seu inconsciente que está ali causando um mal-estar para você, sem você saber, que tem a ver com uma história passada sua, mas não é nada presente mais, é uma coisa que está presente só no inconsciente. E o inconsciente é simbólico, então simbolicamente você tem alguma coisa presa. Então você transforma o simbólico para o seu inconsciente. E aí está a mágica disso. Você transformando o simbólico, você vai transformar também o prático, o real. Porque a psicomagia é tão real, e uma ação simbólica, uma ação poética, um teatro, umas artes visuais, um cinema, é tão real quanto o seu trauma. Eles são da mesma natureza, sabe? É memória inconsciente marcada no seu corpo. E se você consegue transformar isso poeticamente, simbolicamente, você está transformando o seu inconsciente. E transformando o seu inconsciente, você transforma a realidade. Né? Isso é a magia. Isso é a psicomagia na leitura do Jodorowsky. Mas isso você pode pensar nas simpatias populares. Funciona exatamente da mesma maneira. Você pegar o Santo Antônio, tirar o bebezinho do Santo Antônio, o bebê do Santo Antônio, botar ele de cabeça para baixo, ou fazer pedindo para ele te ajudar em alguma coisa, ou você subir, fazer uma promessa, ou você qualquer tipo de mandinga popular, vai estar agindo exatamente isso. A gente transforma o inconsciente, transforma simbolicamente a sua história. Então você está transformando a sua realidade, porque a sua realidade é o quê? Reflexo das suas crenças, dos seus traumas, das suas ações inconscientes. Nada mais é do que isso. A nossa vida é permeada disso. A gente não está se relacionando diretamente com a realidade. A gente se relaciona com a realidade através desse filtro, que é o filtro do símbolo, da linguagem, que é o filtro do inconsciente. A gente tende a supervalorizar o lado racional, né? Mas a gente, majoritariamente na nossa vida, está tomando decisões irracionais, decisões que são ancoradas aí nos nossos padrões mentais, nas nossas crenças, nas nossas... enfim, em tudo que está no nosso inconsciente, que não é exatamente o que é mais racional, né? Se todo mundo tomasse as ações só baseadas pelo racional, não tinha mais nenhum problema no mundo, né? Não tinha inveja, não tinha raiva, não tinha medo, porque o racional você consegue lidar com tudo, mas toda essa parte emocional que está ligada com o simbólico, que está ligada com o inconsciente, faz parte de como a gente conseguiu evoluir como espécie no mundo. Então, isso é muito importante para a manutenção da nossa vida. Isso é a primeira camada que a gente recebe, as impressões dos lugares das pessoas. E se a gente está ligado com nossa intuição, a gente consegue discernir melhor isso. Então, enfim, falando pra caramba. Mas só resumindo isso, que o inconsciente é manipulável ou é dialogável, você pode conversar com o seu inconsciente através de ações simbólicas, através da arte, se você quiser assim dizer.
mas não só a arte, né? Qualquer ação simbólica. E isso é muito interessante, e isso é o que o Jodorowsky faz, e isso é que muitos artistas fazem, né? Por isso que eu chego nesse conceito de artista mago, é porque sempre que você está fazendo uma ação simbólica, ou seja, uma ação de arte, mesmo que você não tenha fé em nada, você vai estar, de alguma maneira, se relacionando com o seu inconsciente. E se você tiver consciência disso, você estiver presente nisso, você vai estar podendo dialogar e trabalhar e modificar a sua própria realidade, né? Eu até peguei alguns trechos aqui de umas entrevistas do Jodorowsky, também vou botar no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram ainda, tem um link aqui em algum lugar para chegar lá. E é um grupo de estudos livre, aberto, enfim, que eu vou botar os textos e esses outros links para complementar aqui o assunto, para poder ir partilhando essas coisas. E aí esses videozinhos do Jodorowsky, uma entrevista com ele explica mais ou menos o funcionamento da psicomagia, dá um exemplo aqui bem legal. E são videozinhos curtos aqui, de um programa de TV. E depois eu vou ver se eu acho uns outros aqui mais técnicos, assim, pra gente continuar a conversa. Mas aí tem essa questão da fé. É necessário ter fé? O que é a fé, né? A fé é uma crença, um pressuposto de uma crença, né? E aí eu vou trazer lá o Levi-Strauss, que diz que não necessariamente você precisa ter fé. Ele estuda um pouco, tem um texto que é O Feiticeiro e Sua Magia. Posso colocar também no grupo do Telegram. É um texto curto aí do Feiticeiro e Magia, eu acho que eu tenho. Enfim, se eu não tiver, eu vou achar e vou botar. Mas a ideia de que a fé é importante, tá, mas até certo ponto. Às vezes basta a fé da pessoa que está sendo tratada no xamã. Eu tenho fé no xamã, então eu faço o que ele diz e ele me dá ações simbólicas para me realizar e essa fé é suficiente. E aí ele analisa um caso de que mesmo o xamã não tinha fé. Ele achava que era ele começa a fazer a magia, aprende e ele está convencido de que ele vai provar de que a magia é falsa, porque ele percebeu qual é o truque, e aí ele começa a fazer a magia, e começa a dar certo. Então ele não tinha fé, mas o contexto cultural dele tinha fé, e acontecia. Então o Levi-Strauss pensa que é necessário essa fé, mas num certo sentido, quando a gente está trabalhando com símbolos e bem arquetípico, talvez nem a fé do xamã, nem a fé do paciente seja necessária. Ou essa fé cega, né? Aí tem essa ideia do placebo, né? Você toma aquela pílula de farinha que vai te fazer bem, e se você tem fé, aquilo funciona. Se você sabe que é uma pílula de farinha, talvez não funcione. Mas se você tem umas pesquisas que dizem, se você toma o placebo, você sabe como o placebo funciona, porque o placebo funciona, né? E ele funciona exatamente nesse sentido simbólico. Você toma o placebo e você sabe que o placebo te ajuda simbolicamente, ele pode ter efeito mesmo sem você ter fé e sabendo que aquilo é uma pílula de farinha. Tem uns estudos divertidos sobre isso também. Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode estar falando aqui, né? É muito mais complexo o nosso inconsciente do que a gente pode entender racionalmente. E é isso que o Levi-Strauss reconhece lá, né? De que se você for pegar as doenças que existem e os males que as pessoas vivem, grande parte é psicossomático, grande parte é puramente simbólica e emocional e acaba chegando no corpo, claro. A pessoa fica doente porque tem uma baixa emocional, tem uma baixa imunológica porque estava triste ou porque estava com alguma questão de algum conflito, alguma coisa. Isso vai chegar no corpo de alguma maneira. Como que isso acontece? Enfim, mil maneiras, mas na prática é isso. Se a gente entende que isso já está acontecendo todos os dias, a gente está se relacionando com o simbólico de alguma maneira, então a magia funciona dessa maneira, da mesma maneira. Tá bem? Eu vou terminar um pouco por aqui. Quem está no grupo Telegram, eu vou botar esses videozinhos do Jodorowsky. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagem, me perguntar, que vai ser legal para a gente continuar essa conversa. Eu acho que eu vou precisar de mais um vídeo introdutório ainda sobre o que é magia. Ou não, vamos ver aqui, vou ver se eu organizo, depende das perguntas. E aí eu vou postando isso aos poucos, assim que eu tiver um próximo. Obrigado quem acompanhou até aqui e até breve. Saúde!